Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo aqui no YouTube. Então, eu sou a doutora Carla, para quem não me conhece, médica há 20 anos, professora há 16 anos e autora do canal do Medicina e Simbólica, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram e outras redes, né? A gente lida com simbologia. E esse podcast aqui é um podcast inspirado nas minhas mentoradas iniciais, as quais eu estou com toda a honra trazendo aqui. E esse podcast chama-se a Médica e Mística, né? Porque, na verdade, fim das contas, é isso que a gente é, né? Médica e mística no sentido de observar com um prisma diferente de visão a medicina tradicional, através da simbologia, do estudo dos sonhos, sintomas e sincronicidades. E hoje eu trago uma pessoa mais que especial aqui comigo, uma amada, uma mentorada querida, desde o início quase com a gente aqui também, a Luciana Massuda, que hoje é terapeuta, hoje utiliza uma grande parte do setting da medicina simbólica dentro da sua terapêutica, mas fala de uma questão muito característica e que ajudou ela muito, como todas nós aqui, Quirons, né? Curadoras feridas, um dia tivemos essa ferida e hoje a gente leva isso para frente. E hoje ela consegue trabalhar muito bem a questão de ancestralidade e as sombras em relação aos seus pacientes e consulentes, né? Então, Lu, amada, seja muito bem-vinda. É uma honra e uma alegria ter você aqui com a gente, tá? Então, se apresenta um pouco primeiro para a gente, Lu. Bom, como eu vou começar, né? Assim, gente, eu sou um pouco tímida para me Sem apresentar, porque eu problema. faço isso, mas vamos lá, né? Meu nome é Luciana, né? Eu sou formada em arquitetura, na realidade, né? Mas eu sempre tive uma inclinação para estudar história da arte, culturas ancestrais, né? Coisas antigas, sempre tive muita paixão em relação a isso, né? Eu trabalhava como funcionária pública, né, até fazer uma virada de chave, né, na qual a gente, né, aquela coisa, né, Carla, a gente sempre trabalhando patriarcado, querendo fazer tudo, querendo, né, mil poses, mil Meu. poses assim, que não te levam, na realidade, a muitos caminhos de realização, né, na verdade, e de 1 ano e meio para cá, resolvi fazer a minha transição de carreira, né? Aliás, né? Com a Carla, mais do que transição de carreira, foi uma transição de consciência, né? Vamos aqui. Maravilhosa. A autora dessa frase, ela aqui, gente, foi ela que falou. Eu vi no Antes, curso e lembrei, caiu como uma luva para você, mulher. Nossa, é muito verdade. para E que eu vocês comecei a todas. ganhar, imagine, comecei há muito pouco tempo, mas assim, as coisas estão fluindo, né? Como a Carla bem já sabe, assim, de uma forma exponencial, eu diria, porque assim, é muito pouco tempo mesmo. Assim Sim, que eu comecei e que as coisas estão rolando. É isso. exatamente. Foi um movimento natural, né, Lu, na verdade, né? Acabou sendo um movimento natural, né? Exatamente. Hoje eu faço as mentorias, né, de acordo com assim, daquilo que eu vivi, né, que é um pouco de ancestralidade e um pouco de relacionamentos. Acho que tem, né, uma coisa sempre tá casada com a outra, né? Muito casado, né, Lu? E escuta, e daí me conta, como é que você chegou até a gente? Primeira coisa para entender, que a gente veio numa transição, veio vindo, veio acontecendo, né? E a gente se encontrou. E aí? Nossa, foram, assim, várias, é uma egrégora, né, aqui. Sim. É, eu cheguei por você, pelo canal da Francis, né, da doutora Francis, e quando ela marcou você, aí eu entrei, né, assim, para checar a vida da coleguinha, né, Adoro. para ver. Achei muito engraçado, assim, para mim, assim, foi por curiosidade, né, falei, nossa, medicina e simbologia, e aí eu já estava fazendo o curso dos sonhos com a Fran, e eu achei aquilo sensacional, né, e a primeiro momento, né, foi essa questão da transição de consciência, né, que você passou, foi aquela coisa de o que você me deu foi coragem, na realidade, para fazer essa transição de carreira, né? Primeiro precisou de coragem, de consciência e conversando, assim, que foi tão mágica. Gente, eu conversei com ela no sábado à noite, eu tava morrendo de vergonha. Eu falei, como é a Ai, orgulho. eu lembro. Mas, mulher, é o fluxo, entende? E aí foi paixão, né? Já assim, né? Já colou, foi uma coisa assim que já deu sintonia. Mas foi assim que eu cheguei em você. E foi assim, né? Já só. Eu acho que foi 2 dias depois. Já, aí eu falei, vou contar para ela. Né, que eu falei, eu Sim. precisava de um acompanhamento individual em relação a isso, né? Para me curar também, em relação, né? Fazer essa transição aí.
essa transição de consciência e depois acabou vindo já na demanda, naturalmente, a transição de carreira. Porque, claro, mulher, é isso que você veio fazer aqui nesse mundo. A arquitetura foi um pulo para você chegar aqui onde você está hoje, mulher. E me conta, Lu, e que transformações você viu que não são nem transformações, né? Como a gente fala aqui, né, aqui no nosso canal, que a gente costuma falar, né, na nossa linguagem mais simbólica, né? Que transmutações que você observou dentro desse período que você está, quais foram, assim, os 2 pontos chaves de transmutação, para você, se pudesse colocar 2, por exemplo. Devia ter perguntado ontem, né? Porque não foram tantos carros com você. Ai, tá bom. Então, o que você lembrar? Pronto. Meu Deus do céu. Não, gente, essa mulher é uma coisa, né? Não, uma coisa que eu quero deixar bem claro, assim, e assim, é muita sincronicidade, porque assim, quando eu faço a mentoria com Carla de 15 em 15 dias. E sempre acontece alguma coisa boa na semana, que depois eu tenho que ficar falando com ela devia cobrar hora extra até, mas é muito engraçado. Sempre quando eu falo assim, meu Deus, né? Falei, vou pôr você no cofrinho, né? Mas não dá, mulher. Não, mas voltando à pergunta, a primeira coisa que, né, eu falei brincando, mas isso é muito verdade. É uma coisa assim, eu já vinha, né, nesse caminho um pouco já com a doutora França da questão de você trabalhar a sua essência, e você trouxe isso na prática, assim, né, você foi me guiando. Então, em cada mentoria, eu acho que não é nem por acaso, né, é por isso que acontecia essas coisas, eu sentia muito que abria os caminhos, na realidade, para você enxergar a vida por uma outra perspectiva, de você olhar de uma outra forma, né, então, a partir desse momento que você cria essa nova perspectiva, na realidade, é onde você se encontra, né? E foi o lugar onde eu me encontrei, né? Que aí foram acontecendo, né, outras coisas, e assim, é, a gente fala muito, mas assim, foi a nossa história, né? A minha com ela, pelo menos, essa questão da transição de consciência, quando você sabe quem você é, você encontra o seu lugar. Porque você vai se conectando com pessoas que realmente têm a ver com a questão dos seus valores, né? E aí você não precisa, não precisa fazer tanta força, né? Assim, não que você não tenha desafios, acho que faz parte da vida, mas foi isso. Eu acho que foram essas duas questões, mas e se você pensar bem, são coisas que as pessoas procuram a vida toda, né, Carla? Assim, né? Nós somos seres sociáveis, né? Então, assim, encontrar o seu lugar aonde você está, né? Também tem o seu servir para o mundo, que seja, mas assim, é um lugar onde você, assim, ai, tô em casa, né? É essa sensação. Maravilhoso, exatamente. Mulher, olha a profundidade disso que você fala, exatamente o que você falou, Lu, né? São coisas que as pessoas buscam a vida inteira e às vezes elas nem sabem, né? Elas não tomam nem consciência disso, né? Elas vão fazendo as coisas, entre aspas, aleatoriamente, mas que nunca é aleatório, né? Sempre tem um motivo para aquilo ali, o universo te trazendo de volta, te trazendo de volta. E enquanto a gente não entende que a gente primeiro precisa saber quem a gente é, lá na essência, não tem como o resto progredir, não é? Né? Porque às vezes você vai querer uma coisa que às vezes não é você, né? E no fundo você não quer aquilo. É só para seguir sei lá, a debandada aqui, né? De A pessoas que, Matrix, é só para seguir a Matrix. exatamente, exatamente. E é isso. E assim, se você encontra esse lugar, nossa, é todo dia. É todo dia você se sente grato, você se sente próspero. E uma coisa assim, não é só para as coisas assim, né, para aqueles momentos desafiadores, é também para aqueles momentos que a gente tem que são bons, que às vezes a gente não repara. Então, foi isso que eu descobri. Então, esse estado de prosperidade, essa coisa da lei da atração eu também sempre fui meio, né? Assim, eu não sou muito. Tem maneiras e maneiras, né? Basicamente. Mas assim, o da Carla funciona. Mas não é meu, gente. Mas isso não é meu, é neurociência, é um circuito. Mas isso que eu ia falar, né, Lu? Ele funciona, mas por que ele funciona? Foi uma boa sacada tua essa. Ele funciona, mas por que ele funciona? Porque ele é treinável. Uma vez que a gente consegue achar esse lugar, isso é treino psíquico, né? Que a gente
tanto comenta, né? É aí que realmente está a magia da coisa. Só que essa magia, na verdade, ela vem do concreto para o sutil. E, claro, se você perceber ela do sutil para o concreto, você consegue transmutar isso muito mais rapidamente para a tua realidade agora, né? E, logicamente, sofre muito menos, otimiza muito mais o teu tempo, as tuas moedas de troca energética, né? Teu tempo, teu conhecimento, tua saúde, teu dinheiro. E aí que tá, aí a gente entra no fluxo da prosperidade, né? Verdade. E assim, gente, uma coisa muito simples, né? Assim, você sabe que eu copiei com todo carinho, claro, não com a profundidade que você tem, mas uma coisa, uma das mentorias que eu fiz com você, que é do biorritmo, que é uma coisa super concreta, né? Exato. Eu sabia que eu era noturna, mas quando ela falou, sou que tu é noturna e tá tudo bem, gente, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Exato. Porque eu acordava devagar, e aí você se força a fazer certas coisas, e isso é no concreto, não tem nada muito de, né? Aham. Claro que moedas energéticas, existe uma profundidade, mas você já vê na hora, né? Você fazer a gestão do seu dia conforme o seu ritmo, já é o que você falou, neurologicamente, né? O nosso sistema neurológico já não acende tanta, né? O sistema da sobrevivência, da amígdala. Nossa, Exato. isso já faz, assim, acho que é metade do caminho, né? Com Para mim, certeza. É isso mesmo. E é exatamente isso. parece pouco, mas não é, não é. Exatamente. Não é para você, mulher. É metade do caminho. É a gente sair do concreto, é entender no concreto quem a gente é, e aí a gente respeitar esse nosso biorritmo no concreto. Aí o que que acontece? A gente sai do modo sobrevivência e a gente dá lugar, dá espaço para energia criativa, para criação, que é o quê? Energia feminina, basicamente, né? Quando a gente tanto fala ali, né? E aí a gente estabelece o equilíbrio, né? Só que a gente fica tão acostumado, né? No chicote, no chicote, no chicote, que acha que a vida é só chicote. Gente, não é, né, Lu? A Lu pode dizer, né? Não é. Gente, olha, é ótimo, porque as primeiras sessões, né, para quem vai fazer, ela só fala assim, receba, receba, e eu fui recebendo. Foi mais ou menos isso, né, assim, Exato. aplicando, assim, naturalmente, assim, aqui para, né, Exato. Se puder resumir, né? Larga o chicotinho e receba, né? Basicamente. Gente, mas foi o que aconteceu comigo, é muito isso, é verdade. Totalmente. Excelente essa definição. Lu, e deixa eu te perguntar. E aí, o que que acontece? Então, depois que você fez realmente né, ou, digamos assim, completou a tua transição de consciência, você começou a tua transição de carreira, e aí você começou os teus atendimentos, né? Então, me conta como é que foi chegar nesse ponto? Como é que você chegou nessa percepção? Nossa, peraí, mas eu consigo ajudar as pessoas assim, e com esse quesito aqui, que no teu caso, né, ancestralidade que fala muito, e a questão de relacionamentos, como você comentou, né? É verdade. Assim, bom, antes, assim, também, gente, de forma, receba, né? Falando em receber, porque eu comecei a fazendo as coisas para me trabalhar primeiro, né? Que foi a primeira mentoria. E aí Isso. depois eu fui para a Unic bem quando ela lançou. Então, assim, foi uma continuidade da jornada, assim, foi Exatamente. muito sincronístico. E assim, quando eu percebi que era realmente aquilo que eu queria fazer, e foi bem engraçado que no próprio sábado à noite, né, quando a primeira vez que eu contatei você, eu falei assim, vou tomar coragem, vou pegar umas cobaias aqui, Vamos e já ver. fui chamando no mesmo dia, né, vamos ver, né, e é engraçado, assim, porque é um pouco assim, você fica com aquela coisa da impostora, né? Por exemplo, eu sempre me dei muito bem com legislações, essas coisas, trabalhava com uma coisa bem burocrática, essas coisas eu me dava realmente muito bem, né? Hoje, inclusive, uma das pessoas que fazem mentoria comigo, né, foi uma chefe minha durante 10 anos, né? E ela mesma falou assim, nossa, Lu, hoje vendo você, né, num outro momento de vida, realmente você sempre fez isso a sua vida toda, né? Sempre estava conversando com as pessoas, às vezes você dava feedback, né? Porque, assim, inconscientemente, e um pouco assim da minha percepção, era um pouco. Eu pensava assim: a pessoa é assim no trabalho, ela é assim na vida pessoal e na vida profissional, né? Então, assim, se você não cuidar um pouco do pessoal, dando. Né, às vezes é só um ouvido, um ombro amigo, alguma coisa, né, para ela ficar bem ela não vai produzir, né? Claro que era muito restrito. Então, assim, até o feedback dela foi bem engraçado. E hoje, né, vendo os arquétipos de personalidade, nossa, a gente dá muita risada relembrando, assim, eu acho que
indiretamente acabou sendo até um processo de cura mesmo para a gente sair da Matrix, né? Aquela Sim, muito engraçado, exatamente. né? Enfim, mas então começou assim, e assim, gente, tudo começou sem querer, porque assim, teve um momento, né, dentro do órgão público que eu trabalhava, né, que eu estava prestes a ter um burnout. Eu comecei a cuidar de mim. E isso foi se expandindo porque as pessoas foram me procurando. Primeiro foi com uma prima minha, e aí ela gostou das coisas que eu fui passando, aí ela foi chamando gente, né? E aí eu também, a minha pretensão era continuar na carreira pública, só que aí eu comecei a perceber que eu não tinha mais tempo de estudar. Porque eu tinha marcado uma conversa de fazer, né? Então foi isso, e foi aqui nesse momento que a Carla apareceu, e foi nesse momento que eu comecei também assim, né, com muito carinho, né, pegar as Sim, cobaias, né, sim, e foi, claro. e eles foram me indicando para outras pessoas, assim, porque eu comecei a perceber, porque era isso que me trazia o senso, né, dessa questão do servir para o mundo. E uma coisa muito legal também, que nem eu optei por não ter filhos, né, e uma coisa que muitas vezes você opta, né, porque assim, também meu esposo não fazia questão, e eu também nunca tive aquela coisa, ai, não vou ser uma mulher realizada, mas eu gosto muito de criança, eu gosto muito de lidar com pessoas. Então, Cuidar, essa né? coisa exato, exato. E onde você vive isso aqui? Então, assim, é uma coisa que completa você, né? Essa coisa não é assim, assim, tão ipsis literis, né? Que Sim, fala assim, literal. Uhum. exato, trabalho que você gosta e você não vai sentir. Sempre tem problemas, mas assim, é uma coisa que te traz uma realização assim como um todo. Então, sem que eu não tive dessa coisa, desse amor genuíno que a mãe tem, né? Hoje você faz isso com os mentorados, é uma coisa que realmente eu não vejo o tempo passar, eu vou conversando, né? Às vezes, né? Até minha esposa brinca, você tá dando muito palestrinha, calma, fica calma. Tá Mas muito palestrante já. Saiu da terapeuta, tá palestrante. não é para palestrinha, né? Mas assim, vai fazendo. Então, e uma coisa que eu percebi, né, que eu acho que é só para terminar aqui, é essa coisa do Kirion, né, que você me ensinou, a minha dor, né, de tudo, é a minha história, né, que a gente aprendeu até com a sua história te blinda, a sua história é você, a sua história é a sua essência, né, e que essa dor realmente ela pode servir de inspiração para outras pessoas e você só é um canal, né, então, de tudo que a Carla, né, que você me ensinou, na realidade é uma transformação aqui que transborda, né, aí você tem uma transformação interna e é natural que você dê o melhor para fora, né? Você está dando a sua melhor versão. Então, com isso, você melhora relacionamentos. E, assim, é uma coisa... você falou de ancestralidade de relacionamento. Assim, é Exato. atemporal. É no passado, é você e é para o futuro, porque você cada vez mais vai mudando uma perspectiva de vida que, na realidade, dessa dor que eu tive é sempre por conta, né? Tem uma coisa que é muito engraçada, né, Carla? Acho que pelo menos na minha geração, você é muito nova, né? Porque eu estou aqui, eu pinto cabelo, gente, você é a diferença, viu? É, Aí o meu aqui, já tá branco mesmo. Não adianta. não, ainda vou ter essa coragem, eu ainda vou assumir esse Ah, eu sei, tô papel. aguardando. Chegar você é a oriental exótica. Adoro, Eu adoro. também. Mas eu sempre ouvia, assim, eu acho que não é só na cultura oriental, hoje eu percebo também, né, em outras, né, na ocidental também, essa coisa que as pessoas falam assim, você tem que se dar bem com seu pai, com sua mãe, senão você não dá certo na vida, né, você não deslancha a sua carreira, você sempre vai ter problemas financeiros, não vai ter problema, sempre não vai encontrar ninguém, né, Aham. que é muito isso que carrega. Só que assim, é verdade, mas não é tão verdade na realidade, porque a Uhum. gente tem aquela figura, né, do pai e da mãe interno, né, o se dar bem, na realidade, é aqui dentro, começa Isso. aqui, né? Então, quando eu abri mão desse senso de ser sempre aprovado e amado, né, dentro, né, da minha família, e dentro dos meus pais, né, meus pais são falecidos, né, mas assim, quando eu abri mão disso, foi quando, assim, dói, não é fácil, não é fácil, mas assim, é libertador, porque você tem a liberdade de ser você mesmo. E assim, e aquela que a gente já sabe, né, que você ensina tanto em alquimia, né, Carlo, que é verdadeiro, que é genuíno, não vai
embora. A tendência é as relações melhorarem, mas assim, sai aquela projeção, sai aquela coisa de você, de culpa, né? Porque culpa vem de sentimento de dívida. Você não tem dívida com ninguém, né? Para com isso, né? Exato. Trabalhar por medo. Então, assim, é libertador. É libertador, mas assim, abrir mão disso e eu vou falar suportar, mas não assim com a questão de sofrimento, porque na realidade a gente está deixando uma parte nossa que tá na Matrix também, né? Exato, exato. E que é aquilo que você falou, e que nesse determinado momento ela já não faz mais parte de você, né? Aquilo ali ficou, né? É como a gente fala aqui, que a gente comenta bastante sobre a alquimia, né? É a mortificatio, né? Essa parte, essa Lu que precisava, né? Que o pai e a mãe, ó, né? E se não for assim, essa, né? E como você mesma falou, né? A ancestralidade na questão oriental, ela é bem pungente, né? É algo que é, né? Você estava comentando aqui antes comigo que é algo que é muito, né? Cobrado mesmo, né? E respeitado, claro, mas aí às vezes chega até no ponto de vista de ser sufocante, né? E aí esse é o grande X da questão. Essa Lu sufocada não tá mais aí. Essa Lu ficou, né? Essa Lu morreu. Como a gente fala, né? Alquimicamente falando, essa Lu morreu. Mas para quê? Para dar lugar à Lu liberta, a Lu com asa, a Lu Fênix, né? Que ressurge das cinzas mesmo. Por quê? Porque é aquela história mesmo que você comentou. O fogo, ele queima. E o que é verdadeiro vai permanecer. Isso ele não consegue queimar, né? Então, ao que a gente vê, psiquicamente falando, nossa, é uma grande evolução, é uma grande transmutação, né? E aí, hoje, Lu, então você leva isso para os teus pacientes, clientes, né, consulentes, né? Através desse prisma de visão, né? Esse trabalho sobre ancestralidade, não é? Sim, é verdade. Assim, é um pouco do que, né, até a Carla, né, gente, a minha mentoria também é graças a ela que deu, aliás, essa questão da ancestralidade foi ela que percebeu. Eu falei, olha, Mas, amado, é assim mesmo, né? Um ponto cego a gente não vê, mas alguém de fora consegue ver. não, e assim, é aquela coisa, a gente já sempre escuta falar aqueles ditados populares, né, que, assim, a sua maior dor vai ser o seu, sei lá, seu maior insight, É o seu isso, maior né? potencial, é isso aí. Exatamente, mas assim, eu não via dessa forma, né? E realmente é uma coisa que, assim, essa questão de, eu digo de pai e mãe, de ancestralidade, como porque a gente enxerga de uma forma muito vertical, né? Disso, e assim, essa coisa litúrgica, né? Nossa, japonês né, tem aquelas missas de comida, de tudo, enfim, então, essa coisa bem, assim, quase uma planilha de Excel, eu vivi muito isso, né? Nossa, E assim, e realmente, difícil. ela, é verdade, assim, ela pega a sua vida toda, né? A sua vida toda. Então, assim, quando as pessoas chegam é por algum buraco, né? Que Aham, sim. quando você vai ver, eu vejo essa dificuldade, né? De você até eu digo assim, ousar decepcionar, né? E eu falo para as pessoas, fiquem tranquilos, você está decepcionando o ego, a projeção que essas pessoas têm dos familiares, né? Ouse fazer isso, né? Cada um é o que é, né? Aquela coisa, né, que minha mãe não fala assim, ai, não atrapalha, não vai me incomodar, a gente incomoda às vezes sem querer, faz Aham. parte da gente, né? Não tem jeito. Então, assim, começa com essa coisa, né? Você trabalha a essência, que sempre é trazido aqui nessa egrégora, né? Mas você abrir mão, né, dessa coisa do ser amado e do ser aprovado faz com que você não repita essas coisas, porque tem muita coisa, principalmente em tradições orientais, que a gente repete certas coisas como se fosse uma coisa litúrgica mesmo, assim, né? E não tem sentido nenhum, né? Assim, que bom casar com um japonês, que bom ser. Nossa, assim, eu queria ser. Eu era meio outsider, assim, eu me sentia muito estranha, não sei, eu não me sentia bem, né? Às vezes até brinco, eu falei pra você, né? Se eu fico num lugar com muito oriental, eu me sinto mal. Que coisa, mas deve ser, não, que coisa louca, né? Ah, pessoa, né? Mas Já assim, quero sair daqui já. nossa, eu falei assim, nossa, no Japão. Não, olha, uma coisa é verdade. Quando eu fui para o Japão, inclusive estudar sobre essas culturas, fiquei 20 dias. Essa coisa de que japonês é tudo igual é um pouco parecido, porque passava as pessoas assim, eu falava, nossa, acho que eu já vi esse moço passando. Nossa, se bem que chega a ser assim, né? Chega, não, mas é tudo muito igual, tudo muito
rígido, tudo muito, assim, é muito linda a cultura, né, essa coisa da disciplina de alguma forma, mas assim, é de uma forma muito verticalizada, muito matrix, muito patriarcal, né, e assim, não faz bem para ninguém, não faz bem para ninguém, e eu vejo, dói, Carla, assim, você abrir mão do papel de filha, Eu dói, de sei, filho, de filha, eu né, sei. e por uma surpresa minha, né, até aqui, que acho que a Carla até abriu outra, né, outra gama aqui da questão também da, né, do meu trabalho, foi até por conta disso, né? Porque eu pensei que eu fosse só atrair mulheres, e não é. Pois é. Chegam homens, né? Eu faço mentorias com homens em relação a isso, e são. A gente carrega essa questão do que o Jung fala de inconsciente coletivo, é muito verdade. Eu reparo, Certeza, né? As pessoas certeza. E você observa isso no teu entorno, nos teus é cultural mesmo, né? Assim, é inconsciente, mas é daquela cultura, daquela situação. Mas assim, claro, assim como isso tem várias outras coisas, né? Mas eu acho que eu digo assim, em várias outras culturas existem várias outras coisas, né? Não só nesta, né? Mas que também fazem isso. Mas eu acho que para além de tudo isso, que eu acho que é o mais importante, o mais bonito de ver, vou te dizer, né? Bonito de ver que você conseguiu ver isso, você conseguiu soltar essas amarras e você cura essa ferida e você está conseguindo trazer luz a outras pessoas dessa forma, né? Que é como a gente fala, é o Kiron, o curador ferido. Então, isso é algo que vai ajudando outras pessoas a quebrarem outros padrões nos lugares deles lá também, né? Então, você imagina a repercussão disso para daqui 1, 2, 3 gerações, entende? Não é que vai se largar a tradição, não é sobre isso, entende? Mas é que vai se libertar e melhorar, inclusive, essa questão, culturalmente falando e universalmente falando, né? Porque quanto mais energia a gente libera, mais isso vem voltando pra gente, né? Quanto mais padrões a gente quebra, mais energia a gente libera. Quanto mais energia a gente libera, mais essa energia volta de uma maneira positiva e de uma frequência mais elevada, né? É o que a gente fala, melhora a si mesmo, você vai melhorar o teu entorno, sem dúvida nenhuma, né? É para tudo. E assim, até eu sou o próprio exemplo dessa questão, né? Porque assim, a questão de trabalho, por exemplo, tá vindo com muita facilidade, assim, né? Claro, não é que eu não passo nada o dia inteiro e vem, né? Não, lógico. Não, você tem que Não, fazer a tua parte. Pô. eu adoro que a Carla fala assim, não é só fazer carinho na sombra, vamos lá. Eu falei também, eu sou uma pessoa prática, né? Tem que ir lá, adoro quando você fala assim, é verdade. Eu falei, É vamos sobre lá. isso. Assim, é do lado profissional, é do lado financeiro, né? Que nem eu vendi um imóvel em menos de um mês, e do jeito que ficou bem para todo mundo, para mim, para meus irmãos, para todo mundo, né? Eu contei para Carla, assim, sem fazer força nenhuma, sem esperar nada, né? E uma coisa que era muito engraçada, assim, que eu falei para Carla, eu falei, nossa, se eu casei, Carla, qualquer um pode casar. Ai, Porque eu tinha mulher. tudo errado. E, gente, assim, que nem, todo mundo sabe, né? Eu sou casada com uma pessoa que é filho único. A minha sogra mora aqui do lado. E, assim, nossa, gente, a família dele é maravilhosa. Eu vou falar o quê, né? Até quando eu comecei, né? Falei com você, minha sogra, quer fazer comigo? Eu falei, mas aqui a senhora gostaria de trabalhar? Não, é só para te ajudar. Gente, assim, é uma generosidade. Porque você é filho único, não tem, gente, adoro minha sogra, não tem, assim. E é engraçado, né, que a gente acaba estereotipando, e não é assim, né? Mas eu acho que quando você tá com essa. A gente fala nível de consciência, mas não que a gente esteja melhor que o outro, é porque é o potencial não vivido da outra pessoa, né? Exatamente. É nesse sentido. Então, quando você fica com outro nível de consciência, realmente a moeda sobra energia para você Sobra, em tudo, né? sobra. Porque até quando eu conheci, eu falei, nossa, ele é filho único, será que vai? Será que não vai? E a família dele trouxe todo esse carinho, toda essa prosperidade, toda essa tranquilidade, paz, que no fundo eu sempre quis, mas foi bancando, né? E é aquela coisa, né? Você abrir mão disso é você bancar Quem quem. você é. A gente até falando um pouco, né? A coisa foi assim, teve um momento que eu desisti, assim, né? De ser amada, de ser aprovada pela minha mãe, pelo meu pai, né? Pela minha mãe, né? Que a gente teve um relacionamento difícil. É difícil, é Pois é, difícil. Mas pois assim, é. não acabou o amor. Não, Não, não se trata disso, né? E não se exato. trata de você não estar honrando. Honra não é isso, honra não é isso. Isso é muito, muito, muito importante. Eu ia até trazer justamente essa questão que o fato de, por exemplo, a gente
entender isso para nós e de repente tomar uma decisão assim mesmo, né? Como você mesma falou, abrir mão de ser amado, de ser aprovado pelo pai e pela mãe, não significa que nós não honremos, né, o nosso pai e a nossa mãe. Então isso é fundamental, porque aí que tá o X da questão. Então você estava falando, se você não ama teu pai e tua mãe, você não vai dar bem. Não é sobre isso. É sobre honrar, né? É sobre honrar a ancestralidade, honrar quem nos trouxe até aqui. São coisas distintas, né? Agora, se a pessoa não tem um nível de consciência mínimo para compreender isso e conseguir fazer essa separação, realmente a pessoa fica naquela espiral uma vida inteira, né? E aí, o que a gente fala? Não precisa, gente. Não precisa. Não precisa. Tem outro jeito. Não, é verdade. E assim, porque começa com aquele discurso, porque isso é distorcido, né? Seu pai e sua mãe deu a sua vida. Não, aí, né? Ok. Deu, né? Assim, claro, é lindo, né? Tá aqui, é um milagre, aquela coisa. Mas assim, é muito distorcido nisso. Se você carrega isso, você projeta no seu chefe, você projeta no professor, você projeta no seu companheiro, sempre se é por isso que não dá certo, né? É isso. Exatamente. Honrar começa se honrando, né? Exatamente. Honrar se honrando, amar se amando. Eventualmente, amar, quando você ama a você mesmo, você consegue transbordar isso para os outros, mas entendendo que existe um limite para tudo, né? Para tudo e todos, né? É tudo e todos, que a gente chama que é a nossa blindagem, né? Quando precisa, tem que ativar, né? Basicamente. É verdade, mas foi assim, é muito isso. E aí é onde você consegue cocriar, que é muito o que você fala, é muito verdade. Exatamente, E, perfeito. começa a fazer, é natural, né? Exato. Começa a ser natural, é isso. É o modus operandi, exatamente. Aquela história. Você, por exemplo, tua questão do apartamento, criou essa solução em menos de uma semana e pá. E aí, não é assim que, eu vou cocriar. Não. É que você está no fluxo. As coisas vão acontecendo, né? Muitas mulheres aqui, nossa, várias mentoradas tiveram exemplos assim também, de apartamento mesmo. E apareceu relacionamento, apareceu apartamento, apareceu trabalho, tudo na mesma hora, estava tudo bloqueado. Quando desbloqueou, apareceu tudo na mesma hora. Então, gente, isso é muito verdade, gente. Isso é muito verdade. A mágica é essa, viu, gente? A mágica é a gente se amar, se honrar e saber colocar o nosso limite. Claro, o treinamento psíquico, né? Isso que a gente acaba fazendo aqui, né? Lu, minha amada, quero saber mais uma coisa antes da gente finalizar. Quero saber assim, ó, de todo esse processo que você vivenciou e agora, próximos passos, como é que estão as coisas? Me conta. Próximos passos. Você podia ter mandado antes também, né? Pois é, não mandei. Mas é justamente para isso. Porque aqui o negócio é ao vivo. Eu vivi um dia de cada vez. Não, tô brincando, claro, também. Lógico. Por que não? Olha, assim, eu acho que primeiro, assim, acima de tudo, é sempre me manter nessa egrégora, gente, porque quando você encontra esse lugar de pertencimento, você não quer sair nunca mais, né? Mesmo porque eu acho que as pessoas não vão querer que você saia. Pelo menos eu sinto isso. Mas é lógico. É para sempre, minha filha. Agora tu nos aguenta agora. Não, assim, eu falo brincando, mas é muito isso, a gente sente falta, né? É como se você estivesse falando isso falando um pouco de ancestralidade, no churrasco de família sobre isso. Quem é que tá tendo crise? Exato. Ai, meu Deus, o que é honrar? Não existe, né? Aí você realmente acaba desperdiçando todo o seu potencial no momento, naquele momento que ninguém está preparado, né? Então, assim, eu sou uma pessoa assim que eu não sei, acho que é uma questão de sobrevivência para mim, sempre estudar, sempre desenvolver, porque isso não tem fim, né? Então, sempre estar em contato com as suas mentorias, né? Aliás, tudo que você tem, eu sempre estou atrás, eu estou aqui, porque sempre reforça cada vez mais essa questão da sua essência, e assim, isso reflete no trabalho, isso é natural que aconteça. Então, assim, você vai se especializando, você vai vendo naquilo que você realmente entrega, que é o que você tem de bom, né? Isso. De melhor, né? Se entrar no flow, literalmente. Exatamente. E assim, gente, é até difícil, assim. É um dia de cada vez mesmo, né? Que vai fluindo e vai fazendo, assim, mas o que eu tenho de intenção é que isso seja cada dia mais
que seja cada dia mais exposto, porque assim, honrar pai e mãe, honrar a sua ancestralidade, honrar a sua família, não se trata disso, porque assim, eu tive que abrir mão de muita coisa para achar a questão da minha essência, e eu comentei com a Carla, né, a mentoria essa semana, que assim, há muito tempo atrás eu tinha ouvido, inclusive de uma médica também, que já tinha um pouco dessa pegada, mas aquela coisa, né, o nível de consciência acho que ainda não estava, caiu só aqui, né, aqui no mental, mas não tinha caído, acho que aqui no coração de propósito. Ela sempre falava assim para mim: olha, Lu, não esquece, a sua raiz não é a sua essência, são coisas completamente diferentes. Uma coisa é a sua raiz, outra coisa é a sua essência. Então, assim, a partir do momento que você entende de coração qual é essa diferença, né, a sua essência vai gritar primeiro. E assim, e ela só vai pegar aquilo que é tradição, do que é raiz, aquilo que ressoa com você. Isso, E assim, perfeito. aí o resto, literalmente, é verdade, é o que eu vivo hoje, é alegria. O Oh, resto é só coisa boa. alegria, né? Mas Receba, é não é? isso que a gente quer. Né? É muito isso, e seja né, dos mentorados, seja fazendo a terapia, seja na questão pessoal, tudo acontece naturalmente, assim, até comentei com você, é um, é um modo de viver que, assim, eu Isso. nunca tinha vivido antes, Aí que nunca. tá. Eu tenho 42 anos e eu não troco essa idade por nada, não troco os colágeno por nada. Nossa, mas se quiser receitar, pode receitar, viu, Carla? Que você é médica, você pode tudo. Vamos pensar, né, Lu? Calma que nós vamos ter que trabalhar isso aí ainda. Cabelo branco, as ruguinhas, Brincadeira. sinal dos Exato, tempos. não, brincadeira. Não, é verdade, porque assim, mas é o cabelo branco, a questão das rugas, é sua experiência de vida, você Exato, vê outra coisa, né? exato, Tem aquele exato. arquétipo da velha sábia, eu acho que assim, é a minha melhor idade, literalmente, assim, para ter, porque Exato. assim, Nossa, isso é maravilhoso, mulher. não tem a É. idade que você tem. E assim, a questão Isso. da idade é Aí que tá. Por quê? Porque Kairos, né? Porque quando a gente tá no flow, a gente tá no Kairos, não é? exatamente. Então tá. Lu, minha amada, olha, eu não tenho nem palavras para te agradecer. É uma honra e uma alegria que você está aqui comigo, que você está Ai, durante imagina. toda essa jornada desde o começo. Eu sabia que você ia estar aqui com a gente desde lá, desde a primeira conversa que a gente teve, para falar bem a verdade. É aquela coisa, né? A gente sabe, né? E é isso aí. Vamos embora junta levar essa palavra para hoje, porque muita gente precisa dela. Muita gente precisa entender realmente sobre essas questões da ancestralidade relacionadas ao que acontece com a gente no hoje, né? Para se realmente muitas vezes se libertar de coisas que nem eram tão complicadas assim, mas aí acaba virando uma bola de neve, a coisa, né? E a gente pode fazer disso uma coisa mais tranquila, mais simples e mais leve, né? Como você mesmo fala, né? Ah, Carla, mas olha, eu que te agradeço. Você foi uma das melhores sincronicidades da minha vida. Você sabe muito bem, eu amo muito seu trabalho, tá aqui, eu sou outra pessoa, né? Te indico, assim, de coração, todos os meus, né, das pessoas que fazem mentoria comigo estão com você ali. Vai na Fica fonte, já junto, já. isso aí, fica junto. Eu que te agradeço e, gente, com você é só realização, é verdade. Se você está preparado, se você está aberto Aí que a tá. viver essa experiência, gente, não tem nada que te segure. A Carla é sensacional, sou Ai, suspeita. amada, que é isso, olha, que é isso. Melhor Eu que agradeço de todo o coração vocês, viu? Gente, então, esse foi o segundo episódio do podcast Médica e Mística com a ex-arquiteta, agora terapeuta, Luciana Massuda, que é mestra em relacionamento e ancestralidade, certo? A gente se vê no próximo. Um beijo. Até.